Boa noite, tudo bem, pessoal? Mais uma live começando. Hashtag Renata Rocha com você. Live com a nossa amiga, doutora Cíntia, homeopata. Boa noite, Salvador. Eu gostaria de compartilhar a minha live. Vou ver se eu consigo. Vamos lá. Boa noite, Leile Barreto. Boa noite. Para compartilhar o link, só se eu tivesse com outro celular, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Live sobre homeopatia na fase Covid. Vamos dando um tempo ao pessoal que está entrando. Boa noite. Uma aguinha. Boa noite para quem está entrando. Vamos lá. Boa noite, Flora Constantino. Tudo bem, pessoal? Hoje tá... Eu não olhei a temperatura, não olhei o clima hoje não, mas vamos ver se a minha assessoria aqui passa para mim quantos graus. Acredito que deva estar em torno de 20 graus. Boa noite, Anderlúcio Carvalho. Tudo bem? Pessoal que está fazendo o convite para participar da live como convidado, a convidada de hoje é a doutora Cíntia Fernandes, tá? É uma médica pediatra homeopata e aí é com ela a live, eu não posso aceitar os outros convites para participar online, ok? 19 graus, isso aqui, ó, minha assessoria me mandou no papel, 19 graus, céu tá limpo, seguindo firme e forte aí na fase... indo para a fase azul, né? Ou já estando na fase azul. Espero que tudo melhore aí, né, pessoal? Vamos abaixando o som. Cumprimentando o pessoal. Oi, Francisco Bento da Silva, Sérgio Ferreira, Anderlúcio Carvalho, Cíntia Fernandes, oi, já vamos chamar a doutora. Emílio Manuel Pavon, tudo bem? Roberto Guazelli, boa noite. Stop aqui no som. Ótimo. Depois a gente volta com a nossa música de sempre das nossas lives. Santa Abreu, boa noite. Vamos aceitar aqui a doutora Cíntia. Dela, nossa live subindo a audiência. Agradeço a todos os internautas que terça, quinta e às vezes sábado. Tudo bem? Boa noite, doutora. Tudo bom, Cíntia? Como vai você? Tudo bem. Consegui, graças a Deus. Conseguimos, né, nos conectar muito rapidamente, sem problemas nenhum. Muito rápido. Se você puder descer um pouquinho a sua câmera, tá o espaço do teto um pouco maior aqui para cima. Excelente, pronto. Maravilhoso. Boa noite. Seja muito bem-vinda na live hashtag Renata Rocha com você. Já agradecendo você por ter aceito o convite, pela sua participação, que é muito importante. Eu acho que a primeira live, a gente traz profissionais de saúde, é a primeira live que a gente traz uma médica, pediatra e homeopata, então é muito importante a gente levar informação. Essa live, ela tem o intuito de levar informação às pessoas de uma forma geral, simples, para que todo mundo entenda a parte da saúde, né? Nem todo mundo é da área de saúde. Os questionamentos essa semana foram vários, tanto no WhatsApp, perguntas que vieram para eu fazer para você, acredito que não vai dar tempo da gente fazer tudo, a gente só tem 45 minutos, mas com certeza vai ser bem produtivo. Então, agradecendo a audiência subindo, boa noite, Nilson Vieira, Odete Girone, Santa Abreu, e assim, todo mundo que está começando a entrar, muito obrigada. Pessoal, quem me acompanha nas redes sociais, essa live de hoje ela vai estar no meu perfil, que é o renatac.rocha, onde vocês estão assistindo, é uma live pública, e também na página, que é Renata Rocha,
Também nós estaremos com a mídia do Instagram, que é o Renata Rocha RR, o canal do YouTube, Renata Rocha SBC. Todos vocês podem acessar, caso alguém não conseguiu assistir por conta do horário, tem gente que ainda está voltando do trabalho, é só ficar atento. E assim que você chegar em casa, essa live já vai estar totalmente para total acesso pelo meu perfil e pela página, e em breve pelo canal do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Rocha, eu sou fisioterapeuta de formação e sou especializada, né? Sou especialista em acupuntura. Eu e a doutora Cíntia, né? Nós temos o consultório no mesmo prédio e venho trabalhando há muitos anos, sou formada desde 99, né? Atualmente coordeno um centro de reabilitação para pessoas com deficiência aqui em São Bernardo, um centro público que atende pessoas com deficiência física, visual, auditiva e intelectual. Também trabalho há mais de 20 anos com projetos sociais, sou autora de alguns projetos na área de saúde e principalmente na área social. Sou moradora, então, aqui de São Bernardo, tenho o maior orgulho da minha cidade, sei que nós estamos vivendo hoje um momento complicado, mas eu acredito que São Bernardo é pioneiro nas grandes ações, nas melhores ações. Nós temos hospitais onde a doutora Cíntia trabalha, o Hospital Municipal, né, universitário, que é o famoso HMU ou HMU, onde é muito elogiados, muitos prêmios recebidos. Toda grávida, o sonho delas é que elas vão para o HMU. Então, a gente tem uma rede, né, de saúde muito boa aqui em São Bernardo, a gente só tem a elogiar, tá bom? Essa live tem uma duração de 40 a 45 minutos. Em algum momento, eu consigo ler as perguntas de vocês. Então, agradecendo a entrada da Solange Fernandes, Inara Guglielmetti, Santa, fisioterapeuta Andressa Caroline, Nilson Vieira, e assim vai indo. Nós estamos com uma audiência muito alta, já estamos com mais de 60 pessoas junto com a gente. Então, eu agradecer, pedir a Deus que abençoe a nossa live e agradecer a Ele por a gente ter a oportunidade de estar aqui hoje e estar falando para vocês. E se a gente puder ajudar um pouco que seja, já cumprimos a nossa missão, com certeza, tanto eu quanto a Cíntia, tá bom? As próximas lives eu comento depois, mas a gente está já organizando para a semana que vem com uma nutricionista. Nós vamos estar trazendo também uma fisioterapeuta especializada em Pilates, que vai falar com vocês. Também vamos trazer uma profissional que vai falar dos sinais do autismo, que é um tema que está muito em voga, é muito importante. A gente vai falar do autismo também, principalmente agora na fase Covid. Bom, finalmente vamos chegar aqui a doutora, né? Doutora Cíntia Fernandes, vou chamar de Cíntia, que eu tive o prazer, né, de ter como colega. Ela é médica pediatra e homeopata. Eu vou ler o currículo dela para vocês. Ela possui graduação em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC em 1996, especialização em pediatria com residência médica pela FMUSP, título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira, pós-graduada em homeopatia pela Faculdade de Ciências FACES, título de especialista em homeopatia pela Associação Brasileira Homeopática, Associação Médica Brasileira, título de especialista em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, ela é médica pediatra e neonatologista da UTI neonatal do Hospital Municipal Universitário de São Bernardo, que atua desde 99. Eu até assustei com o tempo que ela atua. Ela me parece muito jovem, mas deve ter uma experiência muito, muito grande, né? E a gente pode fazer várias perguntas para ela, inclusive. Ela está na linha de frente. E atua como pediatra e homeopata em consultório privado, onde eu falei que nós duas temos consultório no mesmo prédio. Eu sou fisioterapeuta acupunturista, ela é homeopata. Médica voluntária da Associação Paulista de Medicina Ambulatorial, APH Jovem, e voluntária na campanha Homeopatia na Covid, da Associação Médica Homeopática Brasileira. Isso me chamou muito a atenção quando ela me passou isso. Eu não imaginava que existia isso dessa forma voluntária. A gente pode depois perguntar sobre isso para ela. E especialista e com pós-graduação em teorias e técnicas em cuidados integrativos pela Unifesp. O currículo é imenso. A gente resumiu esse currículo
Eu acho que, não obstante a isso, é uma pessoa muito simples, né? Muito fácil de conversar. O pouco que eu conversei com ela, gostei muito, fiquei muito feliz. E, doutora, boa noite, como vai você? É um prazer tê-la aqui na nossa live. Boa noite, Renata. O prazer é meu, agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Doutora, vamos entrar, Cíntia, na primeira pergunta, porque acho que nós estamos falando para um público geral. Muitos não têm conhecimento, alguns, por incrível que pareça, nem sabem o que é homeopatia. Às vezes não sabem nem o que é acupuntura, eu me assusto com isso, e homeopatia também. Por incrível que pareça, uma coisa que existe há tantos anos de conhecimento e domínio, né, de tantas pessoas, é desconhecido por alguns. O que é homeopatia? Eu gostaria que você começasse com essa pergunta mais básica. Tá bom. Homeopatia aqui no Brasil é considerada uma especialidade médica, né? Ela já tem 220 anos de prática. Ela começou com a experiência de um médico alemão, Samuel Hahnemann, né? Ele acabou fazendo uma introdução com uma pesquisa com medicamentos, experimentando nele mesmo, né? E aí ele viu que os sintomas que ele poderia ter usando o medicamento mais diluído, né, se ele depois aplicasse esse medicamento num paciente com sintomas semelhantes, ele poderia estimular o sistema imunológico da pessoa para levar a uma cura, né? E aqui no Brasil é reconhecida como especialidade médica desde 1980 pelo Conselho Federal de Medicina. Já temos a atuação dela no SUS desde 2006, né? É considerada como uma prática integrativa complementar, né? Agora a gente teve o prazer do governo liberar pelo Conselho Nacional de Saúde, em 2020, como uma prática integrativa complementar na COVID, né? E a Organização Mundial de Saúde também considera a homeopatia como uma medicina integrativa e complementar. Então, resumindo, mais ou menos isso. Resumindo, Cíntia, que tipo de tratamento se faz com homeopatia? A gente conhece como aquelas gotinhas, bolinhas, é isso mesmo? Não mudou? Continua igual? Uhum. Na realidade, todo mundo pode se tratar com homeopatia, né? Todas as idades. E aí, assim, você pode tratar por meio de glóbulos, né? O medicamento homeopático, as pessoas fazem muita confusão, achando que é só retirado de plantas. Na realidade, nós temos medicamentos de origem vegetal, mineral e animal, né? Então, assim, eles são diluídos, dinamizados, né? E aí, assim, a essência dele é colocada em glóbulos, glóbulos de açúcar, de sacarose, ou em veículo aquoso com um pouquinho de concentração de álcool para conservação. Então, a gente tem, assim, via oral por glóbulos ou por gotinhas. Ela também pode ser aplicada por meio de pomadas, cremes. Existem Não algumas sabia. apresentações de uso. Existem Não algumas sabia. apresentações de uso intravenoso, bem interessante, né? E, na verdade, ela pode ser usada por esses meios também. Nós temos contraindicação, existe contraindicação absoluta ou alguma contraindicação que o paciente não possa fazer? Uhum. Na realidade, ela é uma prática muito segura, né? Isso que faz dela uma alternativa de tratamento, né? Até para aqueles pacientes mais sensíveis, para aqueles pacientes que são imunossuprimidos, até, né? A única coisa, o ideal é que seja um médico que estudou homeopatia, porque vai depender da dose, de quantas vezes a pessoa vai tomar, né? Então precisa ter todo um manejo. Mas assim, existem relatados alguns efeitos, né? Podem acontecer em pessoas sensíveis, mas são facilmente revertidos, né? Então, é uma É prática raro. segura, é rápida, Tá. segura e eficaz, né? A pergunta agora é relacionada ao Covid. Eu estou vendo que já nós estamos com uma audiência, já com bastante gente assistindo junto com a gente. Eu vou fazer as perguntas de vocês, mas primeiro eu queria agora voltar a homeopatia para a fase Covid. Em relação à Uhum. fase Covid, as pessoas falam muito da imunidade. Existe um tratamento de imunidade através da homeopatia? O que você está vendo aí no seu dia a dia em relação à fase Uhum. Covid e a homeopatia? Uhum.
Então, na realidade, nós usamos a homeopatia para estimular o sistema imunológico, né, como um todo, né? É uma ativação do sistema imunológico inato, né? E aí utiliza toda essa técnica que o Samuel Hahnemann preconizou, né? E, na realidade, como é uma doença nova, né, a gente está estudando junto com a evolução da doença, né? Assim que a doença apareceu no mundo, já houve uma mobilização de homeopatas do mundo inteiro, né? E aí nós tivemos a surpresa de ver que em vários países, né, os sintomas da COVID são um pouco diferentes, né? Talvez pode estar relacionado em questão genética, em questão de localização, alimentação, até a parte emocional, climática, tem vários fatores, né? Vírus também diferentes, né? Cepas de vírus diferentes também. E então, assim, para cada país, para cada região, né, foi estudado, né, um tipo de medicamento. São mais de 3.500 remédios que a gente tem. Tem homeopatas no mundo todo. Homeopatas no mundo todo. Sim, fazendo esse estudo, assim, porque é bem complexo. E esse estudo levou eles a crer que existe tratamento através da homeopatia, não para o COVID, né? Porque não tem, teoricamente, até agora a gente não tem, mas para prevenir, para prevenção, ou também quem está com COVID pode também fazer uso da homeopatia. Então, na realidade, até essa iniciativa que a Associação Médica Homeopática Brasileira tomou, né, inicialmente por volta de fevereiro, março desse ano, né, foi até em caráter meio emergencial, porque a gente sabia que o coronavírus estava chegando aqui, né, chegou por São Paulo, e na realidade a gente não tinha ideia, a gente tinha alguns estudos de outros países, mas a gente não sabia como ele se comportar aqui, né? Então, inicialmente a gente pegou, primeiro, assim, os casos iniciais, né? O quadro clínico, né? Para depois aí a gente ver, de acordo com esse quadro clínico, qual medicação, né? A homeopatia, ela pode se prestar tanto para tratamento quanto para prevenção. A gente não chega a dizer vacina homeopática, mas dá para a gente usar, na realidade, nas 3 fases, né? Na fase até assintomática, né? Na fase dos sintomas iniciais, na realidade, essa é a nossa intenção principal para tentar evitar que a pessoa piore e chegue nas outras fases. A segunda fase, que é a fase pneumônica, e aí a terceira fase, que é a fase de síndrome da angústia respiratória, que é bem mais grave, com mortalidade. A gente gostaria de tentar diminuir, né, essa gravidade toda. É uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. E assim, em relação ao custo, ele é baixo, né? Eu acho que para um país investir na homeopatia vale muito a pena. Em relação ao custo disso, eu friso muito, né? Eu sou como você, sou uma adepta aí das práticas integrativas e complementares, como você disse, Cíntia. Em 2016, né, nós temos desde 2006 uma portaria que vem estudando e incorporando em 2016, de fato, incorporou essas PICs, né, essas práticas integrativas dentro do SUS, então teve acesso à população que não tinha condições, aí que tinha acesso ao SUS, acessar essas práticas não só como homeopatia, reiki, acupuntura, fitoterapia, Linkung, isso se incorporou principalmente na atenção básica, que é onde vocês estão ali na sua porta de entrada, que é a UBS perto da sua casa, o postinho perto da sua casa. Então, o governo ele tem esse interesse em abrir e colocar ali. Eu, dentro do meu serviço, no centro, a gente tinha uma homeopata. Existia um homeopata muito antigo, que era aqui de São Bernardo, um senhor, que eu não sei se você chegou a conhecê-lo. Ele veio a falecer e depois entrou essa outra homeopata no lugar dele, e ficou até o dia que ela precisou se afastar, mas a gente entende, no meu ponto de vista, que a homeopatia tem que ser de acesso fácil e deveria estar em todas as UBSs, dentro da atenção básica, espalhada dentro da atenção primária, né? E em relação a isso, eu te pergunto, então, se a gente tivesse esse acesso mais fácil, você concorda que nós teríamos menos problemas, menos fila de espera depois na especializada, para a gente procurar médicos? O que você acredita que a homeopatia poderia fazer pelo SUS?
Na realidade, ela está muito dentro dessa filosofia, né, universalista, né? Como eu disse, ela é muito fácil de ser usada, né? Até pegando um gancho, né, fazendo jus ao ambulatório que eu faço voluntário lá na Associação Paulista de Homeopatia, a Até gente peço para recebe você já pacientes falar sobre encaminhados. isso. Então a gente recebe pacientes encaminhados dos postos de saúde, né, lá da cidade de São Paulo. E a gente faz um atendimento, é igual ao atendimento que eu faço no meu consultório, né? Então, é muito legal, e é possível, né? É possível. A filosofia da campanha também homeopatia na Covid, né? Foi também por meio da telemedicina a gente disponibilizar isso até para as áreas mais longínquas, né? Porque é uma plataforma que pega o Brasil todo, né? Médicos voluntários do Brasil todo, né? E realmente, assim, com essa visão universalista de tentar estender esse tratamento com acesso a todos, que é a filosofia do Imagina a SUS, né? maravilha, né? A maravilha de você estar na sua... ser Legal. uma pessoa que não tem condições de pagar e você receber isso Sim. gratuitamente. E a fidelização desse paciente, quando ele tem acesso a essas práticas, ele diminui o uso de medicação tradicional, né? Sim. E ele passa realmente a Sim. ser um adepto. Eu via muito isso. Nós estamos num recorde aí de audiência, eu acho que foi uma das maiores lives, se não me engano, até agora que eu fiz, né? Estamos passando de mais de 150 pessoas online, 75, 77. Eu acho que realmente a gente bateu o recorde hoje. Parabéns, Cíntia. Acho que o tema está sendo Obrigada, bem agradeço. relevante, bem importante. Obrigada por vocês estarem conosco. Eu tenho bilhões de perguntas chovendo, o pessoal me pergunta. Vamos lá, vamos perguntar para a gente não passar nada. O pessoal está perguntando qual o tempo médio de tratamento. Por exemplo, deram um exemplo aqui, crianças com rinite alérgica, mas existe um tempo médio independente para a gente tratar? Ou eu tenho que ficar uma vida toda tratando com homeopatia? Depende da doença, né? Se você tem uma doença de caráter crônico, né? Por exemplo, se a pessoa tem uma doença alérgica, né? Uma asma, a gente sabe que a gente não vai ter cura, a gente vai ter controle. Então, vai depender da aderência do tratamento, né? Vai depender do próprio organismo da pessoa. Então, é muito individual, né? O tratamento homeopático é individualizado. Mas, assim, ele não é demorado, tá? A gente pode diminuir os sintomas, por exemplo, de uma crise aguda de asma, né? Em poucos minutos até. Minutos? A homeopatia, minutos, assim, só que você tem que ter muita perspicácia, porque você tem que escolher entre mais de 3.500 remédios, o remédio certeiro e ter o remédio ali à mão, né, saber utilizar, mas é impressionante, né, assim, ela não é demorada, né, a gente pode usar tanto no quadro agudo quanto no quadro crônico, né. Inclusive, tem uma pergunta aqui que fala assim: a homeopatia é um tratamento lento, certo? Perguntou assim, Não, então você responder. Pode ser usado para não, tratamento do Covid? Então, não é pode, lento, né? Essa ideia do lento, não. eu não sei de onde que veio isso, né? Então, eu posso até sugerir, na realidade, o que acontece, às vezes, isso é meio complexo, porque vai depender, assim, do quanto você conseguiu tirar de sintomas e sinais na primeira anamnese com o teu paciente. Então, porque assim, você tem que transformar o que ele fala em linguagem homeopática para você achar qual o melhor remédio, o remédio que se combina, casa mais com aquela pessoa. Então, como é Mais certeiro. individualizado, né, eu falo, assim, é tão difícil quanto você acertar no alvo a, assim, assim, metros de distância Eu sei. na primeira flechada. Mas você pode É, conseguir, né? eu tenho que confessar que, assim como a internauta perguntou, eu também tinha essa impressão de que a homeopatia Uhum. era mais lento. Eu sou acupunturista e eu Não, também aham, sei que não é assim. Eu consigo, às vezes, numa rapidez muito grande, melhorar. Mas a ideia sim. da pessoa é que vai demorar mais do que um remédio tradicional, né? Uhum. Então, assim, foi bom que É, você colocou aham, isso. Tem uma pergunta aqui da internauta Tereza Cristina de Carvalho. A homeopatia pode ajudar nos transtornos mentais? sim. Pode, pode. Pode ser um recurso muito interessante, né? E como nós colocamos que é uma especialidade integrativa, complementar, né?
usa ética, muitas vezes a gente não vai conseguir substituir uma medicação, por exemplo, psiquiátrica, mas a gente pode andar lado a lado com um psiquiatra, com um psicólogo, né? E assim, tendo bastante ganho de qualidade de vida. Então, pode mesmo porque a gente... Acalmar o paciente, talvez, né? Sim, sim, porque a gente usa muito assim os sintomas emocionais e mentais para escolher os medicamentos. Ok. Então, se um paciente tiver... Uma pergunta agora que passou pela minha cabeça. Ele tiver positivo COVID, ele pode querer procurar um homeopata, né? Vocês vão ter todos os cuidados, ou fazer pela teleconsulta, como você mesma eu sei que faz. E ele já pode fazer o uso, mesmo que se ele estiver tomando estiver fazendo uso de uma azitromicina ou um antibiótico, ele pode, em conjunto, também fazer homeopatia. Ok. Tem uma pergunta aqui que me interessa também. Existe homeopatia para fazer dieta, ou seja, para emagrecer? Esse é o sonho. Se tiver, assim, eu estou pedindo para você amanhã. Eu quero. Eu quero voltar a comer as minhas coxinhas, meus coisinhos. Eu sou mineira, né? Quero voltar a comer minha brinca, a gente brinca, fala que milagre a gente não faz. Não, é incrível. Não tem. Então, assim, não, assim, na realidade, assim, a gente pode até conversar com a pessoa e ver se há alguma causa emocional que ela está descontando o aumento de apetite na comida, mas ela vai ter que também fazer atividade física, muitas vezes procurar um médico endócrino para ver se não tem nenhum distúrbio metabólico, uma nutricionista. É multiprofissional aí o acompanhamento. Com certeza. O médico homeopata, ele também pede exames, ele também tem esse... Ok. Sim. Uma anamnese. Sim. Ok. Sim. Vamos mais uma pergunta aqui. As crianças e os adultos, nesse momento de pandemia, é a mesma pergunta que você respondeu. Pode se beneficiar da homeopatia? Eu até... Você já deu essa resposta, mas eu queria entender, assim, para bebês, a gente poderia utilizar? Eu acho que tem poucos bebês, né, com Covid. Eu lembro, eu tenho alguns amigos que trabalham lá no HMU, eu acho que não eram, né? Sim. Então, graças a Deus a gente não teve, assim, nós tivemos bebês nascidos de mães Covid de mães, positivo, né? sim. De mães, mas assim, até com óbito materno, infelizmente, mas assim, bebês não, graças a Deus. Mas a gente consegue a homeopatia por gotas para eles, seriam isso? Conseguiria fazer para um bebezinho? Sim, poderia. É que assim, não tem muito estudo, né? A gente precisaria entrar com uma questão de protocolo de estudo, mas tem como fazer. Tem um Pati Pelin, colocou assim, excelente tratamento. Como paciente e mãe de paciente, tive e tenho respostas rápidas e exitosas. Ela colocou aqui um parecer dela aqui. Aí tem também Sandra colocando parabéns, doutora Cíntia, excelente profissional. Vamos ver aqui. Odemilson Marques está perguntando assim, o que é utilizado nos homeopáticos, remédios homeopáticos que podem ajudar a fortalecer a imunidade? Existe, assim, um remédio específico que você pode falar e a pessoa ir comprar na farmácia diretamente, ou é melhor ela passar por um atendimento para que ela tenha toda essa análise, né? Essa anamnese? Na realidade, todos os medicamentos homeopáticos podem melhorar a imunidade, né? Mas como um dos pilares é a individualização, né? Não tem, assim, uma receitinha pronta, né? Não tem uma receita tipo... Tem alguns remédios que a gente vê na farmácia, né? Que a gente passa na farmácia, eles estão escritos homeopático. Esses são de livre... Algumas pessoas compram, mas é o que eu falo, nada como a gente ter passado por um médico e saber o que está realmente acontecendo para ter essa coisa mais certeira, né? Senão a gente pode falar que a homeopatia não faz efeito, né? Porque não é? Vamos ver aqui. Exatamente. Tem assim, olha, alguns pacientes que atendo, ela colocou aqui, ela é psicóloga, essa internauta, Tereza Cristina de Carvalho. Alguns pacientes que atendo não gostam dos medicamentos que os psiquiatras passam. Então, ela coloca que agradece as suas informações de saber que a homeopatia
ela pode se beneficiar também em pacientes psiquiátricos com transtornos mentais, né? Eu acho que a gente não imaginava isso. E essas doenças que a imunidade abaixa, né? Imunossupressoras, a homeopatia, então, de fato, ela pode atuar. Pode. Assim, você diz doenças autoimunes, né? Isso. Doenças de imunossupressão, pode. Não tem nenhuma contraindicação, foi o que a gente passou. Não. Crianças podem, adultos só que podem. Sim. A única coisa é que tem que ter acompanhamento médico, né? Enquanto a pessoa estiver usando a medicação, porque às vezes a pessoa ela toma e ela mesma acaba largando o tratamento sem orientação médica, né? É uma pena. Eu conheço bastante gente que não dá continuidade e fala que às vezes são muitas vezes por dia, né? Que você tem que 4 vezes, às vezes 3 vezes por dia, dependendo da. Depende. Acho que a gente não tem muito contato, a gente tem aquela ideia, né? Eu já fiz o uso de homeopatia, gostei muito quando eu era adolescente, mas eu tenho vários amigos que também se tratam através da homeopatia, né? Tem mães que optam por cuidar dos filhos desde que nascem com homeopatia e não com medicação. Olha aqui, Luciana Abreu colocou, aqui em casa as crianças tratam há anos com a doutora Cíntia. Seus amigos aqui, Cíntia. Ela colocou em relação à parte alérgica. Eu gostaria que você comentasse alguma coisa em relação, novamente, à parte alérgica. Como é muito prevalente, né, muito comum a parte alérgica em crianças, né, o pediatra generalista também, ele já tem bastante manejo, né, habilidade de manejo, né, e associando o tratamento homeopático, muitas vezes, assim, de uma maneira precoce, a gente vê, assim, realmente uma melhora muito grande, né? Então, a gente consegue um controle, né? Ele auxilia no controle do quadro alérgico. Então, o nosso trabalho, ele pode estar associado junto com o alergista, junto com o otorrino, junto com o pneumologista, tá? Então, assim, a gente trabalha junto. Eu gosto de colocar que é sempre integrado, complementar, né? Mas dá para ser feito tranquilamente. Esse tratamento. Vamos ver se tem algumas pessoas, mas o pessoal está colocando elogios, perguntas. Depois a doutora Cíntia, a gente pede para que você, se tiver um tempinho entre hoje e amanhã, curtir os internautas, responder, porque eles ficam felizes quando vocês respondem, eles agradecem. Uma pergunta agora voltando para a Covid. Você falou sobre essa parte voluntária que os homeopatas, acho que do Brasil, né, pelo que eu entendi, ou do mundo, eu não sei se é isso, se reuniram, montaram uma plataforma. Essa plataforma, eu, por exemplo, posso ter acesso e posso ser tratada através da plataforma, sendo de São Bernardo, ou só tem que ser de São Paulo? Como é que funciona? Então, foi um plano, né? Nasceu de uma ideia de uma ação humanitária mesmo, né? E foi bem interessante. Como é da Associação Médica Homeopática Brasileira, né? Ela engloba todo o Brasil, tá? Então, ela é aberta para pessoas, né? O endereço eletrônico é www.homeopatianacovid.com.br, né? E aí, assim, através dele, é facinho, é tudo junto, www.homeopatianacovid.com.br. Quem quiser ela já está funcionando há 15 dias, né? Deu bastante trabalho para a gente conseguir juntar os médicos voluntários. Nós temos farmácias também voluntárias, né? Que elas fornecem o medicamento a preço reduzido. Nós temos odontólogos, nós temos profissionais de outras áreas também que estão ajudando. Para prescrever tem que ser médico, né? Porque tem que ter o CRM ativo, né? Então, assim, Você a pessoa interessada... Ela acessa a plataforma e ela vai receber uma teleconsulta, é isso? Isso, aí assim, a pessoa entra na plataforma, aí em cima vai ter assim escrito sou paciente, né? Aí ela clica ali, né? Nessa plataforma, ela faz um login, uma senha,
Importante falar que o ambiente é seguro, é criptografado, tá? Garante todo o sigilo. A gente teve muito cuidado em relação a isso. Aí ela assina um termo de consentimento livre, esclarecido, e aí ela entra na plataforma, procura o seu médico, né? E muitas vezes acaba procurando pela região, né? Eu sou médica que estou voluntária aqui na região do ABC Tudo, tá? Mas Parabéns. tem mas a gente tem assim voluntários do estado todo, do Brasil todo, tá? Que E aí ela maravilha. Isso marca é pela lindo. plataforma de consulta online. Então é bem legal. Dia e horário, e aí a gente liga para a pessoa, né? E aí a gente faz essa entrevista. Mas assim, o importante é falar assim que a pessoa ela vai responder um questionário sobre COVID. Então assim, ela está interessada em Naquele consulta assunto. homeopática específica para COVID, Naquele né? Tem assunto. É, algumas pessoas que querem tratar não, porque senão ansiedade, hoje já vai depressão. bombar a plataforma lá. Não dá, Entendi. né? Então, Não dá. quem está com sinais, com sintomas de Covid, Sim, pode estar acessando essa principalmente. plataforma. E Sim, vocês estão tendo principalmente porque a já gente. vocês estão tendo muito, já assim, não está dando, está muita gente entrando, muita gente acessando. Vocês estão conseguindo responder a tempo? Sim, na realidade, a plataforma mesmo, né, nos últimos 15 dias de plataforma ativa, a gente já tem 188 médicos cadastrados e Maravilha. 253 pacientes atendidos já. Homeopatia na Covid, né? É, www.homeopatia na Covid. homeopatia na Tem uma última covid.com.br. pergunta antes da gente. A gente já está faltando nada agora, acho que 10 minutos, mas dá tempo ainda. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, é um pouco mais. É uma pergunta diferente, né? Do Wanderson Cruz. Ele perguntou assim: uma medicação homeopática para Covid-19 passará também por estudo duplo cego? Como funciona? Então, na realidade, o que que acontece? Essa plataforma também, ela vai auxiliar os médicos homeopatas e as instituições de ensino homeopáticas, né? Tem vários estudos e tem vários protocolos de pesquisa correndo junto com o trabalho voluntário, tá? Então, sim, depois a gente vai analisar todos esses dados, tá? Já tem algumas publicações e alguns estudos já em fase de protocolar mesmo. É que como a doença veio junto com o estudo, né? A gente não sabe ainda o desfecho, né? Porque tá tudo sendo no up-to-date, né? Tanta Essa, coisa, né? essa Pode doença ser ela feito, sim. tem o lado ruim dela, mas olha o lado bom. Olha quão grande foi esse trabalho que os homeopatas fizeram no Brasil. Com certeza, se não tivesse a fase Covid, a gente não teria Sim. se unido tanto. E eu tenho certeza que isso é um benefício imenso para a população. Eu acho que todo lado ruim tem um lado bom. Eu me espantei demais quando você me passou isso pelo WhatsApp em relação a essa parte voluntária. Eu achei isso uma coisa incrível, incrível, assim. Eu acho que é uma questão de humanidade a gente poder ajudar essas pessoas da forma que vocês estão fazendo. E eu fico, assim, até emocionada e parabenizo os homeopatas do Brasil. Eu sei o que vocês são, porque eu conheço alguns, né, que trabalhavam com a gente. Não é uma consulta qualquer de 15 minutos, demorava 2 horas. Eu falava, meu Deus do céu, como é que eu vou botar um paciente a cada 2 horas? Mas a gente entende, o paciente saiu feliz, nunca mais dava problema no SUS Com para a gente. certeza. Ana Landim, ela falou assim: a doutora Cíntia resolveu o problema de imunidade da minha filha. Olha, Cíntia, amanhã você não vai dar conta mais do seu consultório. Tenho certeza absoluta. Olha, muita gente colocando que o mundo precisa de pessoas assim como você. Parabéns, parabéns. Muitas pessoas colocando algumas coisas. Cíntia, agora a gente já está entrando na nossa reta final. Eu gostaria que você fizesse as pontuações, as suas considerações finais em relação ao que você achar que é importante as pessoas saberem de forma livre, sem pressa, para que as pessoas entendam melhor a homeopatia e se realmente a gente pode contar com esse tratamento agora na fase na Covid. Agradecendo, né, toda essa oportunidade, porque eu acho que o que falta, principalmente, é esclarecimento, né?
porque a gente ainda tem muito preconceito, infelizmente, né? Até de colegas de profissão, né? Muitos colegas não sabem que é uma especialidade médica, né? Que a gente estuda, a gente tira título de especialista. Então, assim, ela é tão referendada quanto um ginecologista, quanto um pediatra, um cirurgião, né? Assim, é um tratamento, né? E o grande trunfo da homeopatia, que é uma coisa apaixonante, né? Eu comecei como paciente, né? E melhorei muito da minha enxaqueca. Eu já era pediatra há 15 anos, né? Foi quando eu procurei fazer a especialização por gratidão, né? Eu falei, eu quero ajudar os meus pacientes não só com alopatia, ajudar com homeopatia. Então, hoje em dia, eu brinco, eu falo que tem uma outra caixinha de ferramentas para usar. Então, eu não dispensei a alopatia, não precisa dispensar, né? Mas a gente tem também um outro ponto de vista para tratar, né? Então, acho que a gente está entrando em uma fase que as pessoas vão começar, talvez, a dar mais importância à prevenção, mais importância à saúde, né? Essa fase Covid trouxe muitos questionamentos, né? A gente está vendo as pessoas muito angustiadas também, as pessoas, mas também repensando muito valores, né? O que é importante, né? O que eu estou fazendo aqui, né? Dar mais valor à saúde, né? Não à doença, que isso é legal também, né? A gente trabalhar a saúde, não só doença, né? Então, acho que a gente está num momento muito propício para tudo isso. Apesar da gente ficar muito triste de ver mortes, né? A gente gostaria de poder ter mais acesso, né? Poder trabalhar mais intimamente, né? Com os colegas, né? Que a gente vê que ainda tem, às vezes, um pouco de preconceito mesmo, né? Mas nada como os estudos, né? E a gente vai chegar lá. Com certeza. Eu acho que, Cíntia, nada mais do que quando o SUS conseguiu trazer tudo isso, né, para a porta do povo, para perto da população, a gente ainda tem muito que avançar, óbvio, né? Mas os secretários de saúde, hoje, eles já percebem que para eles compensa muito mais, né? Hoje a gente pensa em valores, financeiramente, você tratar esse paciente e você poder resolver ali, porque muitas das coisas que a gente vê é por falta de atenção àquele paciente, de um bom atendimento, muitas vezes se atender rápido passa despercebido. Eu sou uma gestora que eu sempre falo, é melhor você fazer uma boa consulta de 1 hora do que uma de 15 minutos e o paciente voltar sempre. Então, lá onde a gente trabalha, a gente atende com um tempo maior. Então, graças a Deus, a gente tem liberdade para fazer isso dentro da nossa cidade. Eu acho que tanto você quanto eu somos realizadas nesse sentido de poder fazer o melhor. E eu quero muito que a homeopatia também cresça dentro da hospitalar. Eu acho importante, não só na atenção básica, mas também na média complexidade, mas principalmente na hospitalar, que eu acho que seria de grande validade, de grande valor. Quem sabe você, um homeopata ali dentro, consiga de fato, colocar cada vez mais homeopatas dentro da nossa rede, tá? Eu tenho um orgulho imenso de você ter aceitado, a gente não se conhecia, né? A gente só se conhece porque fica no mesmo prédio, estamos no mesmo Facebook, então Deus, eu tenho certeza que Deus encaminha as pessoas certas no momento correto para falar com a gente. Então, não é à toa que a gente se conheceu. Eu tenho um orgulho imenso de estar com você aqui. A minha gratidão é muito maior do que a sua por mim, ok? Tenha certeza disso. Eu queria que você passasse os seus contatos, porque as pessoas, elas vão querer te procurar, né? Eu sei que você é conhecido, eu sei que... Ou quando eu falei que eu ia fazer uma live com você, várias pessoas, eu conheço. Eu falei, olha, gente, então calma que ela vai estar lá, vocês assistam, tira suas dúvidas, mas não deu para tirar todas as dúvidas, tá? Tá chegando pergunta aqui para mim, a minha assessoria está passando aqui próximo, mas não vai dar. Então, a gente vai pedir para você, tiver um tempinho, é só curtir, comentar dentro no meu perfil, ficam as perguntas de hoje, as pessoas que te elogiaram, né? Eu acho que é legal você saber. Mas eu queria saber dos seus contatos, onde a gente acha, eles querem saber mídia, tudo, como é que é? Eu tenho o Face do consultório, né, que está como consultório da doutora Cíntia, né, no Face. Tem o Instagram,
que está como @CínthiaPedHomeop. Tenho também um site, www. Repete o Instagram para nós, por favor. O Instagram arroba, lento. Tá. @CínthiaPedHomeop, né? Tem também o site www.doutoracintiafernandes.com.br. Aí lá tem os contatos, telefone, quem quiser me achar. Eles pediram, tem alguns pedindo para você escrever nos comentários depois, se você puder comentar os seus contatos. Coloco. Né? Seus contatos. Coloco, sim. Tá bom? Fica com a gente ainda um pouquinho, só para terminar. Sempre nas nossas lives, a gente coloca um filme, uma indicação de filme para vocês, que agora está todo mundo em casa, nunca demos tanto valor na televisão. Eu assisto muito filme, né? Não assisto muito televisão, mas filme eu gosto. Particularmente, eu sou, apesar que ninguém acredita, mas eu sou caseira. Mas alguns filmes me chamam a atenção e eu passo em todas as lives. Um que eu indico para vocês assistir, não sei se a Cíntia já assistiu, é O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é excelente, muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo a todos que assistam. Eu assisti pela Netflix, mas eu acredito que tem em outras plataformas. O Menino que Descobriu o Vento. Muito bom. E a nossa frase do dia, eu vou ler para vocês. Vamos lá. Comece fazendo o que é depois, o que é possível. E, de repente, você estará fazendo o impossível. Ninguém é suficientemente perfeito que não possa aprender com o outro. E ninguém é totalmente destituído de valores que não possa ensinar algo ao seu irmão. Esse texto é de São Francisco de Assis. Cada um tem a sua religião, eu respeito, mas eu gosto muito das coisas que estão relacionadas a São Francisco de Assis. E eu acredito que depois de tudo que eu escutei da Cíntia, pela parte do voluntariado dos homeopatas, eu acredito que eles estão fazendo o que é necessário, depois eles vão fazer o que é possível nesse momento, e de repente eles trarão para nós o impossível, quem sabe uma vacina aí de homeopatia, e algo que a gente possa contar para a nossa população. Cíntia, eu agradeço muito, foi um pico de audiência imenso, acho que você nem imagina, mas depois você vai perceber, tá? Eu passo para você. Eu vou te chamar no WhatsApp para te agradecer aqui daqui a pouco. Então, eu queria agradecer a todos que nos assistiram, em especial a Cíntia, que está com a gente desde o comecinho aí, respondendo tudo para vocês. Só não respondeu mais, gente. Desculpa, porque não deu. Passa rápido, mas também se a gente demorar muito, aí vocês vão ficar dormindo. Vocês vão ficar com sono, cansado. E amanhã a Cíntia tem que trabalhar, eu também, tá bom? Um abraço para você, Cíntia. Muito obrigada. E quem sabe a gente possa te trazer uma próxima live para falar sobre neonatal, para falar sobre pediatria, que eu acho que eu também tenho muitas perguntas para você sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem, com Pilates, nutrição e outras informações. Beijo, Cíntia. Beijo. Beijo, gente. Tudo bem? Um beijo para vocês. Até mais.